Salmo de número 117. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo. Então, se ficar um pouco cansativo, eu peço perdão. Nós iremos ler todos os 2 versículos que compõem esse Salmo. Salmo de número 117. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e peça nesse momento que o Senhor venha falar com você nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós já tivemos aqui essa noite, por relembrarmos o Teu sacrifício por meio da ceia, sermos abençoados, ó Deus, com essas canções de louvor a Ti, que também nos enchem de esperança e gratidão. Mas te pedimos, ó Deus, que nesse momento em especial o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor me use, que eu seja apenas um instrumento Seu, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a dizer a mim e aos meus irmãos nessa noite, mas que tudo aquilo que for dito seja para a nossa edificação, que nós possamos aprender mais de Ti e colocarmos em prática o que aprendemos aqui nas nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre tive dificuldade em fazer resumos. Não sei se alguém já teve oportunidade de conversar comigo, que eu gosto muito de falar, né? Eu sou muito prolixo, eu gosto de usar muitas palavras. E isso foi um problema, especialmente no ensino médio, que eu tinha uma professora que gostava muito de resumos. Ela pedia para fazer resumo de capítulo, resumo de livros, e às vezes eu via que eu tinha lido 10 linhas e tinha resumido em 9. Então não era aquela coisa assim tão resumida, isso é algo que eu sempre tive muita dificuldade. E assim, geralmente quando a gente tem muita coisa a falar sobre um assunto, quando a gente tem um domínio maior, a gente gosta de se demorar e de falar mais e de pintar um quadro completo, bem abrangente, pegando todos os detalhes e lançando. Só que no mundo em que a gente vive hoje, onde as pessoas têm dificuldade até de esperar o comercialzinho do YouTube passar para poder assistir o vídeo, você fica lá, ai, meu Deus, ainda não, 5 segundos, para poder pular o anúncio. Ter a habilidade de ser conciso, de passar aquilo que você quer passar de uma maneira sucinta, é algo muito útil. E quem consegue fazer isso, geralmente consegue alcançar mais pessoas e transmitir mais eficazmente aquilo que deseja. Um exemplo disso foi a Betina, né, que naqueles 5 segundos da propaganda ficou famosa no Brasil inteiro. Mas o Salmo de número 117 é o menor dos salmos. Mais do que isso, ele é o menor capítulo da Bíblia. E eu não sei se você conhece aquele ditado que nos menores frascos aqui estão os melhores perfumes. Eu tinha uns amigos que estavam comigo que eles eram mais baixinhos, e eles gostavam muito de falar isso. E sempre chegava um gaiato e falava assim, e os piores venenos também. Mas, tirando essa maldade dos venenos, esse ditado de que nos menores frascos estão os melhores perfumes, se mostra real no caso desse salmo. Porque um dos melhores perfumes da Bíblia a gente pode encontrar aqui. Charles Spurgeon, que foi um pregador batista, disse o seguinte a respeito desse salmo: esse salmo, que é muito pequeno em sua letra, é excessivamente grande em seu espírito. É ao mesmo tempo o menor capítulo das Escrituras e a porção central de toda a Bíblia. E realmente nós vemos aqui condensada a mensagem central das Escrituras. Deus ensina para a gente como se fazer um resumo. Nesse salmo, o horizonte determinado por Deus a se realizar é vislumbrado, com todas as nações e povos reunidos para a adoração do Senhor, por quem Ele é. Nós conseguimos enxergar nesses 2 versículos o plano geral de Deus para toda a humanidade. E vendo isso, nós precisamos encontrar qual é o nosso lugar nesse projeto, qual é o nosso lugar nesse plano de Deus. O que nós vamos ver nesses 2 versículos hoje é que Deus está convocando adoradores. Para nós sabermos o nosso papel nessa convocação,
nós vamos entrar no texto e procurar entender isso. Então vamos lá. Deus convoca adoradores, em primeiro lugar, pode colocar a pregação, pode passar. Deus convoca adoradores, em primeiro lugar, nativos de todas as nações. Vamos falar juntos? Deus convoca adoradores, nativos de todas as nações. Versículo 1 diz o seguinte: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Uma coisa para ajudar a gente a entender melhor esse salmo, é saber que ele faz parte dos salmos de Halel. Halel não é um primo meu distante não, tá? Reuel, Halel, não. Os salmos de Halel são um conjunto de salmos, do salmo 13 ao salmo 113 ao 118, que eram salmos cantados nas liturgias dos judeus. Nas festas de Páscoa, de Lua Nova, nas festas da colheita, eram salmos usados para louvar a Deus, cantados por Israel nas celebrações ao Senhor. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, voltar um pouquinho, olha como o início do 113 se parece com o início do 117. Salmo 113, 1, ele diz: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Em um como em outro, nós vemos o início com louvem o Senhor. O verbo louvar aqui é apresentado no imperativo. Deem louvor, exaltem ao Senhor. É um convite incisivo, uma ordem. Só que no Salmo 113, nós vemos louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Enquanto no Salmo 117, o convite ao louvor é para todas as nações e todos os povos. Enquanto o 113 traz uma ordem mais óbvia, é um salmo que era usado nos cultos, então o povo que está aqui é o povo que adora a Deus, então louvem o Senhor, servos de Deus. Mas o 117, que também era usado no culto, traz uma ordem para fora. É como se o salmista dissessem: ei, todas as nações, todos os povos, louvem o Senhor, exaltem-no. E a gente pergunta, por quê? Por que num hino cantado nas festividades de Israel, olhar para os outros povos e comandá-los ao louvor ao Senhor? A resposta é porque Deus é Deus sobre todos. Ele criou a todos, Ele detém o direito sobre todos. Nenhum povo, tribo, civilização surgiu sem a mão de Deus. E mais, nenhuma nação tem o direito de não louvar ao Senhor. Nenhuma nação tem o direito de não louvar ao Senhor. E entendam que o conceito de nações e povos tratado aqui no texto não é Alemanha, Brasil, Austrália, mas sim um amontoado de gente, um amontoado de pessoas, um grupo de pessoas com características socioculturais semelhantes. Seria o que nós conhecemos hoje como grupos étnicos. Pessoas que vivem juntas e têm em comum geralmente a sua língua, alguma crença religiosa e as maneiras de agir. Então, um grupo desse, como por exemplo as tribos indígenas no Brasil, eles são brasileiros, porém cada tribo é um povo. E digo mais, trazendo para os nossos dias, a gente pode dizer, por exemplo, que os cearenses são um povo, que os sulistas são um povo. Inclusive, para você identificar um cearense, você faz "Iu!". Aí tiver um cearense, "Iu!", de volta. Pode fazer que você vai achar. Cada povo tem o seu linguajar, a sua maneira diferente de se expressar e os seus costumes. E o que o texto diz é que cada povo desse, cada nação dessa, todos são comandados a louvarem ao Senhor. E Deus pode fazer isso porque Ele é o detentor de todos. E nós vemos na sua palavra a ordem do Senhor expressa contra a idolatria. O texto mais conhecido sobre isso, lá em Êxodo 20, versículos 3 e 4, nos 10 mandamentos, onde Deus diz: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E nós temos também alguns outros textos que mostram o castigo do Senhor quando isso é desobedecido. Jeremias capítulo 11, versos 9 a 12, nós encontramos essa profecia dizendo: então o Senhor me disse, há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém.
Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvido às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhe culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar, ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Deus proíbe a idolatria e castiga a idolatria. Só que ambos esses textos, em Êxodo e em Jeremias, estão voltados ao povo de Deus, a Israel, a Judá. Agora, essa restrição, esse mandamento à não idolatria, não é apenas para Israel. Dá uma olhadinha no Salmo 115, que é também um dos salmos de Halel, versículos 2 a 8. Diz o seguinte: por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O salmista faz um jogo como se as nações estrangeiras perguntassem a Israel onde está o Deus deles. Versículo 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Mas por que Deus se importaria com a idolatria de um povo que não fosse Israel? A resposta nós encontramos no Salmo 24, versículo 1. Porque todos os povos pertencem ao Senhor, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O comando, a convocação presente nesse versículo 1, reflete o projeto de Deus, em que todas as nações e povos se rendam a Ele em adoração, o reconhecendo como seu Criador e dono e louvando-o como único digno. Todas as nações devem louvor, devem adoração a Deus, e esse é um pensamento bíblico, um posicionamento bíblico difícil de se tomar hoje em dia. Nós vivemos tempos em que nós afirmarmos isso que a Bíblia diz, pode ser considerado como intolerância religiosa. Eu não sei quantos de vocês viram essa semana uma educadora evangélica, cristã, que eu já tive a oportunidade de ouvi-la falando há alguns anos atrás. Ela trata sobre casamento, sobre criação de filhos. Ela está sendo perseguida por ensinar o que a Bíblia fala sobre a correção dos filhos. Estão processando porque ela abriu a Bíblia, onde fala que nós precisamos corrigir os nossos filhos, que quem ama corrige. Inclusive nós vemos a Bíblia falando da correção com a vara, falando sobre o castigo físico também. E ela, ao defender isso em palestras, pegaram trechos das palestras e estão querendo processá-la, acusando-a de abuso infantil, de incitação à violência. O que ela fez? Ela pegou uma verdade bíblica e falou. Nós vivemos dias em que a tolerância se tornou um dos valores mais importantes da sociedade. E em nome dessa tolerância, nós estamos vendo ruir outro valor que deveria ser muito caro para nós, que é a verdade. Nós estamos vivendo em um mundo onde está se criando um muro de tolerância que acaba tornando-se intolerante, porque se nós afirmamos que algo é verdade, essa verdade sua pode ferir a verdade do amiguinho, e isso é ser intolerante, você não pode fazer isso. Mas nós cremos na palavra de Deus como sendo a verdade. Se nós abrimos mão disso, nós somos qualquer coisa menos cristãos. Haverá momentos que a verdade de Deus vai ser algo legal, o pessoal vai achar bom. Ah, Deus é amor, a Bíblia afirma isso. Ah, que bom, Deus é amor, muito bem, muito bem. Mas Deus castiga o pecado. Ai, como assim? Vem falar em pecado, que absurdo, é o meu modo de vida, é assim que eu me sinto bem, é assim que eu amo, é assim que eu vivo. Mas é o mesmo lugar que fala que Deus é amor. Não, mas isso aí é discurso intolerante.
Nós precisamos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, seja com uma posição que é bem aceita, seja uma posição que é menos aceita. O comando às nações para o louvor a Deus passa pelo domínio que o Senhor detém sobre toda a terra. Ele é o Criador, Ele é o dono, ponto. Mas passa também pela nossa disposição em o apresentarmos às outras nações. O versículo diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. E as nações podem perguntar: que Senhor? Quem é esse Senhor que é para a gente louvar e para exaltar? O plano de Deus desde sempre foi restaurar, redimir, resgatar todas as nações. Nós vemos isso desde o chamado de Abrão ainda, lá em Gênesis 12, versos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Nós conhecemos a história e vemos que Abraão é aquele do qual sai a nação de Israel, o povo de Deus. Então farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A bênção do Senhor se estende a todos os povos por meio daqueles que Ele chama. Ele chama Abrão: eu vou fazer de você uma grande nação, e por meio de ti será abençoada essa grande nação. Não, serão abençoados todos os povos da terra. A minha bênção vai fluir de você para todos os povos, porque todos os povos necessitam ser alcançados. E essa noção se tornou ainda mais clara no Novo Testamento. No texto da grande comissão, lá em Mateus 28, versos 18 a 20, nós encontramos Jesus, após a sua ressurreição, ensinando, dando uma ordem aos seus discípulos de como eles deveriam se portar. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você e eu fomos chamados pelo mesmo Deus que chamou Abrão. As nações abençoadas por meio de Abraão louvariam ao Deus de Abraão. As nações que forem abençoadas por meio da gente louvarão ao nosso Deus. A nossa vida, o nosso comportamento e as nossas obras precisam refletir o caráter de Deus, para que as nações vejam isso e se unam no louvor a Deus. No mesmo livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, após Jesus dizer aos seus apóstolos, seus discípulos, que eles eram o sal da terra e a luz do mundo, ele diz o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Hajam de tal modo que as pessoas vejam suas ações e glorifiquem ao Senhor. Nós, assim como Abraão, precisamos levar a bênção do Deus eterno a todas as nações, porque assim elas entenderão o comando do Senhor para louvá-lo. Agora entenda uma coisa: um dia todo joelho se dobrará ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, nos fala claramente, mostrando sobre Jesus se esvaziando, o seu sacrifício, a sua encarnação e a consequência disso. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pode passar, versos 10 e 11 também. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso irá acontecer. Isso é um fato. Mas nós temos a chance de fazer parte disso de maneira ativa. Nós somos chamados a caminhar juntamente com o Senhor e levar a bênção dele a todas as nações e povos, para que elas, juntamente conosco,
louvem ao Senhor. Que privilégio que o Senhor nos dá. Nós vimos aqui o vídeo dos irmãos que vão para o projeto Radical. Nós temos maneiras de alcançarmos esses povos, mas infelizmente às vezes a gente está mais preocupado com o salário do mês que vem, a economia no país. São coisas que nós precisamos nos preocupar. Mas nós precisamos entender o que é prioridade. Hoje de manhã a gente apresentou uma peça no Momento Missionário, infelizmente a gente não teve como fazer hoje à noite. Mas essa peça, para quem veio de manhã e lembra dela, é uma filha querendo ir para trabalhar em missões e os pais dizendo a ela que ela esqueça esse negócio. Infelizmente foi baseado em fatos reais que eu presenciei. Fui eu que escrevi porque eu lembrei de um caso que aconteceu, em que uma irmã da igreja, ativa na igreja, tinha um filho que era ativo na igreja, e esse filho chegou e falou assim: mãe, eu quero ir para o seminário. Eu estou sentindo Deus está me chamando para o ministério, e ela foi doida falar com o pastor para tirar essa ideia da cabeça desse menino. Pastor, isso não é vida não. Eu imagino um pastor falando assim, mas... Oi? E ela conseguiu convencê-lo a não fazer o seminário. Nós muitas vezes acabamos abafando esse chamado na vida de pessoas porque a gente coloca as outras coisas em primeiro lugar. Eu queria que você ficasse atento, porque Deus pode chamar você, Deus pode chamar o seu filho, seu neto, a sua neta, a sua filha, para ir para o campo. E não há privilégio maior do que entregar a sua vida para Deus de maneira completa assim. A Luísa está fazendo 1 ano hoje, a minha filhinha mais nova. E eu oro a Deus para que ela e a Alia vão-se embora pregar do amor de Deus, seja aqui pertinho ou seja longe, mas que elas vivam para isso. Porque eu sei que não tem coisa melhor que eu possa desejar para as minhas filhas e para os outros que Deus vai mandar, se Deus quiser. A gente pensa em ter mais, viu? Não vamos parar não. Nós temos esse privilégio de fazermos parte, de trabalharmos juntos, de sermos cooperadores de Deus na missão de levar a sua palavra, a sua bênção e o seu comando ao louvor a todas as nações. E muitas vezes a gente se esquiva disso, a gente prefere, não, mas tem outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta, você já atendeu ao comando do Senhor, à convocação do Senhor para viver para o seu louvor, para adorá-lo? Você já tem um compromisso com Cristo? Você já entendeu que a sua vida deve ser vivida para Deus completamente? Se você está numa igreja, num domingo à noite, provavelmente você sabe muito sobre isso. Mas às vezes a gente sabe, mas ainda não vive isso. Eu só não nasci na igreja porque não tinha hospital, né? Mas desde bebezinho vivi na igreja a vida toda. E durante muito tempo eu sabia versículo decorado, era o melhor aluno da escola bíblica, conversava que só, me dava um trabalho, mas estava lá e participava de tudo. Até que um dia eu ouvi uma pregação e fiz, rapaz, eu não sou crente não. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava num projeto missionário, inclusive, quando eu ouvi essa pregação, eu fiz, eita, eu estou aqui, mas eu não fiz isso não. Estar na igreja não significa você já ser um cristão. Ser um cristão significa ser nova criatura, entender que Cristo morreu pelos meus pecados, eu sou um pecador que não tenho como chegar até Deus, eu preciso dessa intermediação que só Jesus pode fazer, as minhas obras não são suficientes para isso, eu coloco a minha fé em Cristo e Ele me leva ao Pai. Se você entende isso, crê nisso, já tomou essa decisão, glória a Deus. Se não, esse é o momento. Mas se você já tem esse compromisso com Deus, você já decidiu obedecer a sua ordem de louvá-lo, que bom. Sabia que tem várias nações e povos perto da gente? A gente falou, nação aqui não é no sentido de, vou para outro país, não necessariamente. Tem uma nação no seu bairro, tem uma nação na sua casa, no seu trabalho. Existem povos que você vê todo dia no trem indo para o trabalho, no seu ônibus.
O que você tem feito para alertar esses povos que eles deveriam estar louvando ao Senhor? E as nações e os povos que estão distantes, como você tem se engajado com a necessidade que eles têm de conhecer ao Senhor? A nossa igreja é uma igreja altamente engajada nisso. Se você pegar seu boletim, você vai ver que um dos nossos valores é ser uma igreja apaixonada por missões. E nós apoiamos diversos projetos. Projetos aqui no estado, projetos em outros estados, projetos fora do Brasil, como por exemplo a missionária Renata, lá em Guiné-Bissau, que esteve aqui um tempo atrás. Mas e você, especificamente você, qual tem sido a sua parte nisso? Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. O que você tem feito para que isso aconteça? Deus convoca adoradores nativos de todas as nações. Em segundo lugar, Deus convoca adoradores maravilhados por seu amor leal. Vamos falar os dois? Deus convoca adoradores. Versículo 2, parte A e B, são só 2 versículos, mas vão ser 3 pontos, tá? Mas vocês vão ver que faz sentido, não é só costume não, tem uma lógica nisso. Versículo 2, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Não leia a última palavra, fica só o próximo ponto, é segredo, tá? Se o primeiro versículo é um convite, um chamado, uma convocação a todos os povos louvarem ao Senhor, e nós vimos que isso se dá porque Deus é o dono, Ele é o Criador de todos. O segundo versículo mostra mais motivos pelos quais essas nações deveriam adorar ao Senhor. E 2 motivos são levantados aqui: o seu amor leal e a sua fidelidade. Nós falamos no primeiro ponto que Deus é o Criador e o proprietário de todos os povos, Ele tem esse direito sobre eles, mas se alguém não crê em Deus, chegar para ele e falar, olha, Deus é teu dono. Tá. Você está dizendo? Esse argumento não tem muito sentido se alguém não crê em Deus. Por isso o salmista argumenta com esses 2 fortes motivos no segundo versículo. O primeiro é, porque imenso é o seu amor leal por nós. Se você parar para lembrar um pouquinho, você vai recordar que no ano passado nós tivemos uma série inteira tratando sobre o amor leal de Deus. Lembra qual foi o livro que a gente estudou? Ruth, muito bem. Lá nós vimos, o título da série era A Vitória do Amor Leal. Nós vimos como o amor leal de Deus conduziu o caminho de Noemi e Ruth, guardando-as mesmo no meio de toda a tragédia que aconteceu, e ao mesmo tempo, enquanto guardava elas duas, Deus manteve a linhagem pela qual viria o Salvador futuramente. O amor leal de Deus, que você pode ter traduzido na sua Bíblia como misericórdia, porque a palavra hebraica hesed, que significa esse amor, essa misericórdia de Deus, nós falamos bem sobre isso no ano passado, então não vamos nos prender muito aqui. É o que faz Deus guardar o seu povo. É o amor de aliança, é o que mantém aqueles que são seus seguros e protegidos, não importa o que aconteça. Então o salmista chama as nações a adorarem ao Senhor, louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. Preste atenção, a convocação do salmista é para as nações louvarem a Deus, mas o imenso amor leal que ele fala é por Israel, é pelo povo de Deus. Ele não fala, louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal para vocês. Não, imenso é o amor leal dele para nós, para Israel, para o seu povo. O amor leal de Deus por seu povo se manifesta nas suas obras poderosas em prol deles. Uma outra forma da gente traduzir essa frase seria, porque seu amor leal por nós prevalece. Não importa quais sejam as circunstâncias, o amor leal de Deus, a misericórdia dele vence.
Ainda que nós sejamos abalados, sabemos que Deus prevalecerá no fim para garantir sua aliança com o seu povo. E a gente vai falar mais sobre a aliança no terceiro ponto. Isso era algo muito forte no pensamento da época. Israel enxergava isso e os povos ao redor viram diversas demonstrações disso. Viram como o Deus de Israel foi forte para com eles. E certamente no pensamento do salmista estavam alguns fatos históricos que mostram esse amor leal em ação. Mais uma vez, voltando aos salmos de Halel, o Salmo 114, versículos 1 e 2, nós vemos o texto dizendo: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O êxodo, a saída de Israel do Egito, era a marca principal desse amor leal de Deus. Aquele povo que foi iniciado lá em Abrão, como nós vimos em Gênesis 12, onde ele o convoca, o tira da sua terra e fala para ele ir para outro lugar onde Deus faria dele uma grande nação. Esse povo que se desenvolve, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos os 12 filhos dele, a venda de José como escravo para o Egito, todo o sofrimento dele lá, indo à prisão, chegando ao palácio, porque Deus queria salvar a família da aliança, da fome que sobreviria sobre Canaã, levando-os até o Egito. Esse povo crescendo no Egito, vindo um novo faraó que não sabia quem era José, tornando-os escravos, eles ficando 400 anos lá como escravos. Deus decide que chegou a hora de libertá-los e nós vemos Deus mostrando com 10 sinais, 10 pragas, como Ele era o Deus Todo-Poderoso, muito superior a qualquer um dos deuses do Egito, e tira o seu povo ali daquele meio com mão forte. Esse era o principal cartão de visitas do amor leal de Deus para com Israel e que o salmista agora convoca aos povos: olhem como é imenso o amor leal de Deus por nós. Nós temos também a tomada da terra de Canaã, esse povo que foi escravo por mais de 400 anos, chega até a terra que Deus prometeu, e a terra não está lá só mato para eles carpirem e construírem. A terra tem nações e povos estabelecidos, povos fortes, com exércitos fortes. E Deus milagrosamente faz com que aquele povo domine e vença. A gente tem muralha caindo só, a gente tem milagres acontecendo, um povo que não era um povo de guerra, vencendo exércitos. E Deus demonstrando mais uma vez como é imenso o seu amor leal. O Salmo convida as nações a olharem para isso e se unirem em louvor a esse Deus. Hoje, da mesma forma, nós vemos o amor leal de Deus prevalecendo, se mostrando imenso por nós a cada dia. A principal prova desse amor, Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, falando sobre como nós somos justificados por Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que Deus mostra seu amor por nós, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Não há maior prova de amor do que essa. A cruz, a encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, vindo a esse mundo, cumprindo toda a lei, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Nós celebramos isso, relembramos isso hoje através da ceia. E assim Cristo reconcilia o mundo novamente com o Pai. Esse é o tamanho do amor divino por nós. Esse imenso amor leal que nós vimos no Antigo Testamento de Deus por Israel, nós vemos no Novo Testamento por todo o seu povo. Não importa o que você esteja passando, talvez você esteja passando pela fase mais difícil da sua vida, talvez você esteja tendo problemas que você olha e você fala assim, não tenho o que fazer. Eu dei tudo o que eu tinha e não adiantou. A Bíblia nos afirma que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O seu amor leal prevalece. A sua misericórdia é imensa sobre nós, ao ponto de Ele não poupar o seu Filho em nosso favor.
a situação pode estar muito difícil, mas no final Deus será glorificado e isso se reverterá em bem, por mais que a gente não consiga ver como isso pode acontecer agora. Imenso é o seu amor leal por nós. Mostrar essas obras de Deus, mostrar como o seu amor leal por nós é imenso, como sua misericórdia é forte, como Ele prevalece, essa é a nossa parte nessa convocação. Isso será um convite para que as outras nações, para que as outras pessoas, olhando para nós, louvem a Deus. O cuidado, a proteção do Senhor sobre o seu povo serve como uma propaganda de Deus. Mostra para as outras nações, olha o que o nosso Deus pode fazer. E se essas demonstrações de amor que Ele derrama sobre nós, mostradas nas nossas vidas, são como uma propaganda, eu pergunto a você, que tipo de outdoor você está sendo? Se é um daqueles que você torce para o sinal fechar para você poder olhar e ficar, olha que legal, tem até um... O bicho se mexe, olha as luzes, que bonito. Ou você é aquele outdoor que o pessoal passa e não sabe nem que tem um outdoor ali. Ah, bicho, era uma propaganda ali, eu nem vi. O negócio todo... Nós precisamos demonstrar esse amor leal imenso do Senhor por nós. Para que as pessoas olhem e falem, rapaz, isso é diferente. Nós temos um Deus diferente. Nós servimos ao único Deus verdadeiro. O nosso Deus é poderoso de verdade. E nós temos prova disso na nossa vida diariamente. Só que às vezes a gente meio que faz segredo disso. Nós precisamos demonstrar esse amor leal de Deus nas nossas vidas. O segundo argumento que o salmista usa aqui no versículo 2 é que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ou em outras versões, a sua verdade dura para sempre. Além das obras que demonstram o poder do Senhor para preservar o seu povo, é levantada a sua fidelidade, a sua verdade que permanece para sempre. Deus não mente, aquilo que Ele fala é, o que Ele promete cumpre, o que Ele estabelece acontece. E tendo em vista o louvor que as nações deveriam prestar a Deus, o salmista traz uma razão fortíssima para isso. Ele fala, Deus é fiel. Mais uma vez, olha tudo o que Ele fez em favor de Israel. Olha como Ele demonstrou seu imenso amor leal em todas essas vezes. Por que Ele fez isso? Porque Ele prometeu a Abrão que dele seria feito um povo e que esse povo seria abençoado. Ele prometeu que esse povo, apesar de passar por um tempo de escravidão, seria liberto e iria para a terra que Ele prometeu. E de maneira mirabolante e incrível, com sinais e prodígios inimagináveis, Deus faz com que isso aconteça. Vez após vez, Deus demonstrou ser confiável, porque a sua fidelidade dura para sempre. O chamado a todas as nações, o chamado a todos os povos para louvarem ao Senhor, era um chamado para eles olharem para Israel e verem o quanto esse Deus era maravilhoso, o quanto Ele agia em prol do seu povo, o quanto Ele os amava e garantia que tudo o que Ele falou permaneceria. Esse imenso amor leal, essa fidelidade que dura para sempre, nos leva ao terceiro e último ponto da nossa pregação de hoje. Deus convoca adoradores nativos de todas as nações, maravilhados por seu amor leal, e em terceiro lugar, amarrados por sua aliança. Vamos falar os três para ficar bem na nossa memória. Deus convoca adoradores Qual foi a palavra que faltou a gente ler no versículo 2? Foi melhor que a primeira vez de manhã. E de manhã tinha mais gente, então parabéns. Mas ainda não foi assim. Vamos todo mundo junto? Aleluia! Aleluia, muito bem. A gente falou no início que esse salmo era um dos salmos de Halel, aquele meu primo lá de Israel, né? Esse conjunto de salmos do 113 ao 118, usado nas liturgias do povo de Israel, nos cultos, nas festas, seriam salmos de louvor. E Halel vem do verbo hebraico halal, que
também não é outro parente meu, tá? Não estou inventando palavra, é isso mesmo. Então o verbo halal, ele tem alguns significados. Ele significa louvar, alegrar-se, exaltar, isto é, exaltar a grandeza ou a excelência de uma pessoa, objeto ou evento. Gloriar, ou seja, expressar palavras de excelência com foco na confiança que alguém tem no objeto, pessoa ou evento. Falar palavras que mostrem confiança em algo, admirar, elogiar, louvar a Deus. Tudo isso se encaixa no verbo halal. Para a gente ver esse verbo sendo usado de uma maneira bonita e não ficar só nesses significados, abra aí no Salmo de número 150, o último Salmo. Salmo 150 a gente tem halal até umas horas. Diz o seguinte, Salmo 150, aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo o que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Aleluia. Essa palavrinha que traz o nosso terceiro ponto é a junção do verbo halal com o sufixo ya. E esse sufixo ya nada mais é que uma abreviação do nome do Senhor. Eu falei que fazia sentido a gente dividir em 3 pontos esses 2 versículos, porque nos 3 pontos nós vemos a repetição do nome do Senhor, Yahvé. No versículo 1 nós temos, louvem a Yahvé todas as nações, exaltem-no todos os povos. O versículo 2, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade de Yahvé dura para sempre. E na última palavra, aleluia, louvor, honra, exaltação, glória a Yahvé. Yahvé é o nome próprio do Deus de Israel. Muitos estudiosos explicam esse nome como significando o doador de vida, o doador da existência, o criador, aquele que é, ou seja, o absoluto, o existente, o sempre vivo, aquele que se manifesta como o Deus da redenção, o imutável, o executante de suas promessas. Esse é o Deus de Israel. Esse foi o nome que Deus mandou Moisés dizer aos seus compatriotas, quando ele foi escolhido para ir até eles e os libertar do Egito. Êxodo capítulo 3, verso 15. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Esse é o nome através do qual Deus se relaciona com aqueles que estão em aliança com Ele. Yahvé. E esse é o nome que se repete no salmo que convoca todas as nações e povos a louvarem-no. O que nos mostra que o chamado à adoração que é feito a todas as nações, a todos os povos aqui, é uma convocação a esses povos para entrarem em aliança com Deus. Deus está dizendo através desse salmo, povos, nações, me louvem mesmo, eu, o Deus da aliança. Vejam como eu ajo em favor de Israel. Meu amor leal, minha misericórdia é imensa, é poderosa, sempre prevalece. E a minha verdade, minha fidelidade permanece, dura para sempre. Louvem o Deus da aliança. E qual era a parte de Israel nessa convocação? Esse era um hino que eles usavam no culto. A gente falou, era como se um bando de crentes estivesse cantando. Não estavam as outras nações e os outros povos naquele momento. Mas enquanto eles adoravam a Deus,
Eles lembravam-se que deveriam demonstrar o seu amor leal às nações para que elas desejassem entrar na aliança com Yahvé. Existe um entendimento espalhado dentre as igrejas que no Antigo Testamento Deus era só Deus de Israel, o negócio dele era só com Israel, e aí no Novo Testamento abriu para os outros povos. Mas se você olha para a Bíblia, você vê que desde o início Deus quer todos os povos. Até mesmo aqueles que não são de Israel, os estrangeiros, são bem-vindos na aliança. Nós vimos o chamado de Abraão, onde todos os povos seriam benditos através dele. Mas vamos ver alguns textos na lei que mostram como deveriam ser o comportamento e o tratamento dado aos estrangeiros no meio do povo de Deus. Primeiro lá em Êxodo 12, versículos 37 e 38. Isso é na saída do povo do Egito. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos tanto de bois como de ovelhas e cabras. Na saída do Egito já havia estrangeiros vivendo no meio de Israel. E como é que Deus, após esse povo se organizar, como é que Ele fala para esses estrangeiros serem tratados? Levítico capítulo 24, versículo 22. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19, versos 33 e 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando um estrangeiro, quando alguém de outra nação, de outro povo, resolvia seguir com o povo de Israel, resolvia amar ao Deus de Israel e viver de acordo com a sua lei, ele era tratado como um israelita. Ele era tratado como um natural da terra. Ele se tornava como alguém do próprio povo de Deus. As promessas que haviam para Israel tornavam-se suas e a proteção garantida por Deus também os alcançaria. Eles passavam a ser alvo da Hesed, do amor leal, do imenso amor leal de Deus pelo seu povo, apesar de não serem naturalmente de Israel, não serem descendentes de Abraão. Deixa eu atentar para uma coisa aqui que talvez você não se lembre. Nós não somos israelitas de nascimento. Nós fazíamos parte dessas nações convocadas para louvar ao Senhor. Mas hoje nós não somos mais estrangeiros. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 12 a 19, diz o seguinte: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, estrangeiros e nativos da terra de Israel, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, a igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós, aqui Paulo falando dos israelitas, como vocês, os gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que nós somos agora. Por meio do Evangelho que nos alcançou, pela graça que nos salva mediante a fé. Hoje nós não somos estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus.
hoje nós somos parte do povo de Deus. E a nossa parte nessa convocação hoje é sermos arautos, é anunciarmos chegar naquelas pessoas dentre as nações e povos que ainda não louvam a Deus e falar para eles: ei, ainda dá tempo de você se unir a Ele em aliança, ainda dá tempo de o sangue de Cristo que já foi derramado ser útil, se manifestar na sua vida trazendo salvação. Para que um dia todos nós estejamos juntos em sua presença e possamos experimentar, viver de perto aquilo que a sua palavra diz em Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia! Louvem ao Deus da aliança, louvem ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a baixar sua cabeça agora. E a pensar em tudo que foi dito nessa noite. E enquanto nós cantamos essa música, você colocar diante de Deus a sua vida. Você já está dentro da aliança? Você já está em aliança com Deus? Você já entendeu que Ele te comanda a viver para o seu louvor? Se ainda não, esse é o momento. Se já, glória a Deus, aleluia. Chegou a hora de lembrar que nós temos uma parte nisso. Anunciar os feitos do Senhor para alcançar aqueles que ainda não estão. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, Os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
nós vimos que o nosso Deus, esse Deus de aliança, esse Deus que fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com o povo de Israel, e por meio de Cristo propôs uma nova aliança através do seu sangue. Ele convoca a todos em todas as nações e todos os povos a louvarem-no, a exaltarem-no. Eu gostaria de convidar você, se você ainda não está nessa aliança com Cristo, se não houve um momento em que você disse, eu preciso disso, queria convidar você a fazer um sinal com as suas mãos, dizer, eu quero estar em aliança com esse Deus. Eu quero ser alvo desse imenso amor leal, eu quero desfrutar da sua fidelidade que dura para sempre. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso e gostaria de nesse momento entregar a sua vida a Cristo, faça um sinal com uma de suas mãos. Estar em aliança com Deus é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. E eu queria falar também com você que já está em aliança com Deus. Você que já entendeu, não, pastor, é isso que eu quero, é isso que eu vivo. Mas você notou que você tem falhado um pouco no seu compromisso de levar esse amor leal dele aos outros, de demonstrar que essa graça te alcançou para que as outras pessoas olhem para você e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Queria te convocar a renovar esse compromisso com Deus. Queria te convidar a entender que a sua vida precisa ser um outdoor da graça de Deus, que você é um missionário, seja indo para a África ou indo para o seu trabalho em São Paulo. Você é um missionário na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua rua, e as pessoas precisam, através de você, saber que elas deveriam estar louvando ao Senhor. Elas não têm o direito de não fazer isso. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Você que deseja renovar essa aliança com Deus e se comprometer com Ele em fazer isso, eu queria que você orasse nesse momento e falasse isso para Deus. Você, Senhor, eu quero ser mais ativo. Eu quero demonstrar às pessoas esse amor que me alcançou, Pai. Ore nesse momento. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te exalto, ó Deus. Porque imenso é o seu amor leal por nós. A tua fidelidade dura para sempre. Aleluia, Pai. Como é bom podermos pertencer a Ti, Senhor. Como é bom, Pai, saber que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou de tal forma que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Para que com o seu sangue uma aliança fosse formada. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos fez entrar nessa aliança contigo, Pai. Agora, Senhor, eu te peço, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda a vivermos de acordo com isso, Pai. Nos ajuda a mostrarmos esse Teu imenso amor leal nas nossas vidas, para que os outros, olhando para nós, te louvem, te exaltem, te glorifiquem, Senhor, porque só Tu és digno, Pai. Nos usa como instrumentos Teus, ó Deus, para alcançar todas as nações e povos, aqueles que estão mais perto, aqueles que estão distantes. Nos usa, Pai, indo, enviando, orando. Que nós possamos acordar para a realidade do Teu plano para o mundo. E com a nossa perspectiva mudada, entendermos o que deve ser a prioridade em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sozinho nós somos incapazes, sozinho nós somos incompetentes em cumprir a nossa parte, mas capacitados pelo Teu Espírito Santo, nós seremos, ó Pai, utilizados por Ti para realizar o Teu plano nessa terra, Senhor. Usa cada um de nós, usa-nos como o Senhor deseja, Pai. Levanta, Senhor, pessoas aqui que irão Te servir integralmente, ó Pai. Levanta pessoas aqui que irão deixar o seu lar para levar a Tua palavra. Levanta pessoas aqui com um amor tão grande, tão forte, que elas não têm outra opção senão entregar-se a Ti por completo e irem, Pai. Nos motiva, nos compele, nos leva a Te amarmos mais e a cumprirmos a nossa parte, Senhor.
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada por Ele e que a nossa vida possa propagar o amor dEle onde quer que nós estejamos. Até mais.